Olá, boa tarde. Hoje é dia 5 de abril de 2020. Vamos aguardar para mais uma live. Oi, Ale, já entrou. Legal. Já vou colocar você aqui. Isso. Já te chamo, Ale. Rapidinho. Boa tarde quem está entrando. Aí, Rose, a Lucimar, grande beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Falei que ela vai entrar daqui a pouquinho. E olha só, a live de hoje é um grande dilema mesmo para muitos jovens, né? Mas vamos só... Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo direitinho? O som tá tudo ok? Dá um joinha para mim, por favor. Oi, Lê, seja bem-vinda, filhota. Nilton, Delza, um grande beijo para vocês, obrigada por estarem aqui comigo. A Ale já vai entrar e já vai dar muitas dicas aí pra gente, que é sempre bom a gente aprender, olhar pelo ponto de vista do outro, isso é muito importante. Sempre nos traz esclarecimento, né? Quando a gente respeita a opinião do outro e traz mais clareza, a gente começa a abrir um pouco mais a mente e olhar para outros ângulos, que isso faz total diferença, principalmente nas nossas escolhas, nas nossas decisões, não é mesmo? Josi, oi! Legal, gente. Olha só, já vou já aceitar aí a Lê, que ela vai estar aqui trazendo pra gente a dica. Então, o tema de hoje é o dilema da escolha profissional, né? Quais são os caminhos aí que eles podem estar facilitando aí para um entendimento melhor aí para eles, e a Alessandra vai estar aqui com a gente para explicar tudo isso, tá? Só que assim, essa fase do jovem, principalmente a partir dos 14 anos, começa a ficar eles se sentem bem pressionados. E conforme vai aumentando a idade, 15, 16, 17, 18 anos, que aí sim é a faixa etária para o vestibular, e aí? Será que eu estou preparado? Será que é isso mesmo que eu quero? Então começa a vir aquela angústia, aquela pressão interna. Isso tem muitos outros conflitos que vão trazendo isso, né? E aí o que acontece? Já começa aí essa pressão e esse confronto interno do que eu quero, o que eu não quero, se eu gosto, se eu não gosto, o que eu vou fazer, escolher para a minha vida. E aí vem as famílias, né? Os familiares, pai, mãe, irmãos, tios, avós, começam já a pressionar cada vez mais com a perguntinha: e aí, o que você vai fazer de faculdade? Gente, essa frase, essa pergunta incomoda tanto, principalmente aqueles que não fazem a mínima ideia do que escolher, do que definir. Então, às vezes a gente faz essas perguntas na tentativa de puxar papo ou de querer saber, mas não tem noção do quanto isso atrapalha eles e pressiona ainda mais, né? Então, em vez de ajudar, parece que a gente vai lá e cutuca mais a ferida deles ainda. Então, eles se sentem nessa faixa etária como se estivessem numa encruzilhada. Para que lado eu vou? O que eu vou fazer? O que eu vou escolher? Tem aqueles pais, aqueles familiares que vão e te dão várias orientações para o adolescente, para o filho, para o neto. Só que também tem aqueles pais que chegam a impor e até fazem uma certa chantagem emocional do tipo: ah, mas quem que vai cuidar da nossa empresa? Ele é o sustento da família. E olha só, quem que vai cuidar do meu consultório? Que eu demorei tanto para produzir, para preparar, para fazer tudo isso, que é a renda da família. Então essas pressões, mesmo que de certo ponto, pelo ponto de vista dos pais, talvez em alguns momentos possam estar certos, mas será que é isso que o filho quer? Será que é isso que ele realmente faz sentido para ele? Então essa busca é deles. Eles precisam trazer essa clareza do que realmente gostam, porque eles não sabem ainda nem o que eles são, o que dirá que vão ser. Então, partindo deste princípio, é o que a Alessandra vai trazer aí pra gente, essas dicas, as orientações, e tentar ajudar nós pais, como que a gente pode estar conduzindo melhor essa conversa com os nossos filhos, com o adolescente, e até mesmo se o adolescente estiver assistindo a gente, como que pode estar te ajudando a esclarecer um pouquinho mais, tirar as suas dúvidas ou trazer mais clareza para você. Já vou aceitar
a Lê, deixa eu só procurar ela aqui rapidinho, achei. Alessandra Mingotti, cadê você? Ok, já mandei. Aê, seja bem-vinda, Oi, Lê, obrigada pelo convite, quer dizer, por ter aceito meu convite. tudo Muito bem? bem-vinda. Tá Já me fiz, ouvindo? Tá me sim, ouvindo? estou Tá me ouvindo, vendo? Tá tudo certinho? tudo ok. Então tá bom. Então, a Lê Bom, já fez primeiro eu uma quero. breve introdução aí, né, sobre Aham. a escolha, né, que o quanto isso pesa para eles. Já pesou muito para nós, né, na nossa adolescência, imagine agora para eles também, que Uhum. tem várias opções, né, e aí a gente fica meio perdido. E nós, pais, também ficamos completamente perdidos. Será que eu estou ajudando? Até que ponto eu estou ajudando? Eu estou atrapalhando cada vez mais, né? Então, esse diálogo e essas orientações que você vem trazer para a gente é extremamente importante. Bom, primeiro, obrigada, né? Eu quero agradecer pelo convite, de estar aqui com você, compartilhando um pouquinho do que eu vivi e do que eu percebo aí tanto na minha trajetória profissional quanto hoje na minha missão de ajudar empreendedores, né? Então, espero poder agregar com o pessoal que precisa aí desse help, né? E Tem acho muita gente até mais, precisando. sim, até eu coloquei na chamada do meu Instagram mesmo, que o foco aqui a gente ia falar sobre essa escolha profissional para os adolescentes e tudo, mas com certeza o nosso papo vai ajudar todo mundo, Muito fácil. né? Porque, Vai ajudar não, não toda. só pais, eu acho que todo mundo, né, que trabalha ou Sim, que quer se reinventar e tudo, é claro com que o certeza. foco está aqui nos adolescentes, né, porque é um Uhum. período realmente conturbado, mas pode ajudar aí todo mundo que precisa olhar um Isso. pouquinho mais para o seu profissional. É verdade, é verdade. E o que você trouxe pra gente, Ale? Assim, que você já me falou tanta coisa, que eu achei todas elas interessantes. E você vai começar por onde, para eu não dar spoiler aqui? Eu vou começar pelas coisas que eu percebo que são aí obstáculos que geram estresse mesmo, né, para os pais, para os adolescentes, e fica aí essa dinâmica de pressão mesmo, né, de medo e tudo mais. Então, aí já começando, então já embalando, como eu falei, eu acho que assim, é um momento de muita indecisão, né? Primeiro para o próprio adolescente, por todas as questões já, né, hormonais e essa mudança toda que a gente tem nessa fase de vida, né? É um passo assim gigantesco, né, de infância para adolescência, adulto, não sei o que, é um momento muito conturbado de tudo, né? De mudança de personalidade, de muita coisa, né? E aí junta com essa pressão. Olha, você agora precisa escolher qual é a profissão que você vai seguir, porque está chegando a hora do vestibular. E é uma pressão dos pais, é uma pressão da escola e deles mesmos, né? Porque todo mundo tem o desejo de pertencer, de se sentir amado, então acaba também, né, vindo essa É, pressão. Poxa, eu tenho que atender nessa expectativa de alguma maneira. e a gente não pode esquecer que nessa fase o filho já inicia assim na infância, mas na adolescência é uma constante. Ao mesmo tempo que quer desafiar os pais, ele também ele está na esperança sempre de todo o seu comportamento, de todas as suas atitudes, está na esperança da aprovação dos pais, Sim. né? Então, aí também é um dos conflitos, né? Tipo, se eu for, mas meu pai quer que eu faça, por exemplo, medicina, mas, puxa, eu queria fazer educação física. Então, ele, de repente, ele até sabe o que ele quer, o que ele gostaria, só que pela pressão familiar, ele acaba, às vezes, optando por uma outra área. Então, isso é importante. Assim, quantos de nós, por isso que o seu tema é importante, como você disse no início, Sim. que vai pegar várias faixas etárias, de qualquer idade, até adultos. Uhum. Justamente por isso, quantos de nós que já não escolheu uma profissão, que já sabia intimamente que não era bem isso que ela queria, mas que foi a única opção que ele teve naquele momento. E partiu a Sim, sua vida inteira. E hoje muda completamente, né? exatamente. Eu acho que assim, nós aqui, nós, os brasileiros, a gente tem uma educação muito fechada, né? Numa caixinha assim de. Parece que a vida tem que ser linear, né? Você nasce, você começa a falar, você vai para a escola,
aí você escolhe uma faculdade, tem um relacionamento, casa, tem filho, trabalha, se aposenta, e aí se der tempo você vive. E eu acho que isso tem mudado, mas a educação no Brasil não acompanha muito as mudanças da humanidade, né? De ver que não é bem linear assim a coisa, né? Que muitas situações mudaram. Esse cenário que funcionou, de repente, para os meus pais, que funcionou para os seus pais, para os nossos avós, de repente não funciona mais, nem para a gente nesse momento de vida e nem para os adolescentes, né? Por muitas coisas, realmente questões de mudança cultural, questões, a expansão aí da tecnologia mudou muita coisa do cenário, né, profissional. E a cabeça das pessoas, a mentalidade, muitas vezes não acompanha essas mudanças, que realmente é difícil, né? A gente viver nessa caixinha, né, nesses padrões que fomos inseridos, para mudar não é de uma hora para outra. Então é normal que aconteça isso, né? Que a gente vai tendo. Exatamente, a maneira como a gente vê o mundo, né? Como foi que a gente ouviu sempre, né? Poxa, procura, vou falar por mim, né? Os meus pais, eles sempre foram autônomos, né? Sempre trabalharam por conta e tudo mais. E eu tinha dois sonhos, né? Quando eu era criança, adolescente. Um era de empreender. Eu sempre tive o sonho de ter um negócio próprio. E, paralelo a isso, eu sempre quis trabalhar num banco. Então, eu tinha dois sonhos ali paralelos. E houve muita influência dos meus pais, sim, na minha primeira escolha. Porque eles, como autônomos, empreendedores, falavam para mim, não vai por esse caminho porque é incerto, né? Você precisa de uma coisa garantida. Se você for para uma empresa, carteira assinada, não sei o quê, tem segurança, tem estabilidade, você não vai passar por muitas coisas que nós passamos como autônomos, né? E daí a primeira escolha foi exatamente essa, foi para uma faculdade de administração e seguir isso. Mas mais para frente mudou, né? Família. Sim. A família influencia demais mesmo. Só que, claro, que muitos vão olhar como seus pais, por exemplo, e acredito que a grande maioria é assim, dá o seu ponto de vista no sentido de proteger, né? Tipo, não vai fazer a mesma merda que eu fiz, sabe? No sentido de proteção, até mesmo pela experiência, né? Sim. Mas a gente tem que, às vezes, segurar um pouquinho as nossas influências, o poder da influência. Algumas partes. Eu acho que mais do que segurar o poder da influência é se interessar pelas coisas que os filhos trazem. Então, de repente, né, não tipo taxar como, nossa, isso aí não dá em nada, isso aí é errado, isso daí não sei o quê. Não. Poxa, vai entender um pouco também daquele universo, porque como eu falei, muita coisa mudou. Né? Então, uma coisa que de repente para esse pai realmente não funcionava há anos atrás, agora pode ser uma tendência. Então, escuta um pouquinho, né, com acolhimento, com amor, e vai entender se aquilo é uma possibilidade mesmo, e ter uma conversa acolhedora, né, com o filho. Tipo, tá, mas por que você gostaria de ir por esse caminho? O que você viu aqui? Enfim, explorar um pouco os motivos, né, desse adolescente, desse jovem tá trazendo essa demanda. Né? Porque, que nem você falou, existem aí duas polaridades, né? Eles podem querer agradar aos pais e também podem querer contrariar. Então é importante entender por que ele está levando aquela demanda, né? Mas de qualquer forma, eu acho que as duas situações é porque eles querem atenção. É porque eles querem que sejam notados, né? Então, eu acho que parte muito de mudar comportamento na família, né? Isso é uma especialidade sua, mas é realmente isso, entender como que essa família se relaciona, como que é a comunicação, como que é esse ambiente familiar, né? Muito mais do que a profissão, eu acho, porque isso é uma consequência, né, do seu dia a dia, do que você vive na tua casa. Então, eu acho que parte daí, sabe? Valores envolvidos, né? Valores de famílias envolvidos. Exato. Então, eu acho que o primeiro ponto é, assim, existir mais diálogo dentro das famílias, para que esses jovens possam levar as suas opiniões, serem aceitas, serem discutidas e juntos ali entenderem, né? Poxa, esse pode ser mesmo um caminho, esse não é, enfim. E uma outra coisa que é muito importante é dar o direito e a permissão para esse jovem errar. Tá, você quer escolher isso, aquilo, tudo bem. Se no meio da faculdade você vê que não é nada disso que você imaginou, que você não gosta, não sei o quê, entendeu? Dá essa permissão e esse direito para que mudem de opinião. Porque também existe muito essa pressão, né? Não, você tem que decidir agora,
porque esse é o seu futuro, porque essa é a sua vida, como se não houvesse oportunidade de mudança, né? Retornar e recomeçar, né? Exato. E isso eu percebo muito agora, né? E até trago esse tema para que mude um pouco essa mentalidade quando jovem, porque a maioria dos adultos, já com uma carreira, já com uma experiência, grande parte das pessoas tem vontade de mudar profissionalmente, ou estão nessa questão aí de mudança, já mudou, por realmente ter trazido essa coisa do deixa a vida me levar lá de trás. Vou escolhendo por moda, vou escolhendo por mercado que está em expansão, sabe? Decisões pelo externo, né? De olhar só para o externo e não olhar para si. Então, e dá muito mais trabalho, né? A gente, depois de adulto, depois de já ter mais responsabilidade, depois de já ter algumas coisas ali envolvidas no profissional, mudar. Então, eu acho bacana isso, sabe? Os pais darem essa permissão e essa liberdade de escolha e de que, olha, você pode mudar de opinião. E a gente vai estar aqui para apoiar e tudo. É claro que é uma construção, né? De não ser uma coisa irresponsável de tipo, a pessoa querer mudar toda hora. Mas isso é importante, sabe? Para o jovem também não ficar com esse peso. Poxa, meu pai, minha mãe depositou aqui uma confiança, né, nessa carreira, nisso aqui que eu escolhi, eu não quero mais. E levar isso como um fardo só porque, né, assumiu esse compromisso, vamos dizer assim, com os pais e tudo mais. Então, acho bacana salientar isso, de tipo, poxa, o diálogo, o entendimento e a permissão, né, para mudar. Olha só, isso indo do que você disse agora, a Lucimar comentou aqui, ó, eu sempre pergunto se a minha filha gosta e é isso que ela quer. Aí você quer. Aí eu apoio e ajudo e faço o que for possível. Olha, parabéns, Lu, beijo, obrigada pela participação. A Giane é uma grande amiga minha, ela é psicóloga, e olha só o que ela comentou. Que fala assim, peraí, às vezes os pais precisam lembrar dos adolescentes que foram. Às vezes só se olhar nesse sentido, algo já muda. E é realmente isso mesmo, é só a gente conseguir lembrar como nós fomos, né? As dificuldades que a gente teve lá no início, na nossa adolescência. E aí a gente conseguir, como você mencionou agora, sobre o diálogo, né? Que é extremamente importante. E a gente conseguir ter aí uma melhor comunicação. Deixa eu só ver se tem mais. Não tem mais nenhum comentário. Eu vi um outro comentário que passou aí, agora eu não consegui ver quem era, que falou que às vezes é mais fácil tentar mudar o filho adolescente do que mudar os próprios comportamentos, né? E a gente tem muito isso de projeção, né? Isso estou falando de todo mundo. Não sei aqui, passou, eu li. Mas a gente tem muito essa questão de projeção, né? De tentar mudar o outro, porque daí parece que a gente se muda também, né? Isso não estou falando só de pais com filho, não. Para mim aconteceu o contrário. Eu olhava algumas situações do meu pai que me incomodavam o comportamento dele e eu queria mudá-lo porque inconscientemente eu estava repetindo aquilo. Então parecia, não, se o meu pai mudar, automaticamente eu mudo. Né? Então é mais fácil eu querer que ele mude do que eu, né? Tomar essa responsabilidade para mim e mudar. Então é bem o que comentaram. O outro mudar, né? Sim. Esse é o grande erro, né? Exato. Eu acho que assim, numa família ou em qualquer relacionamento, vai ter sempre troca, né? Então, mudança de comportamento de um muda o do outro. E por isso que eu acho importante isso, né? Do diálogo, dessa abertura e de olhar para as coisas novas que estão aí no mercado e juntos terem esse relacionamento, né? Essa comunicação mais aberta. Eu acredito que é uma das maneiras aí. E aí realmente é mudar comportamento, é mudar crença, os pais olharem para si também, né? Porque não adianta só exigir do outro, né? É sempre via de mão dupla. E acho que as primeiras situações são essas, né? Então, só lembrando aqui para você que está chegando agora, então, o nosso bate-papo hoje, o tema é o dilema da escolha da profissão na adolescência. Embora a Lê está aqui para nos alertar de vários outros pontos, inclusive para nós adultos. De repente, a gente pode pegar essa lição, essas dicas que ela está nos dando aqui, para a gente cuidar melhor dos nossos filhos, auxiliá-los melhor, né, o adolescente, que seja neto, primo, sobrinho,
mas também trazer esse ponto de vista para nossa vida, para nossa profissão. Né? Então, será que eu estou na profissão mesmo, certo? Será que era isso que eu sempre quis? Então, como a Giane mencionou aqui, a gente resgatar a nossa adolescência, só lembrar da nossa fase, de como quanto foi difícil essas escolhas e quem foram as pessoas que nos influenciaram. Será que a gente fez a escolha certa? Tem uns que estão super felizes, é isso mesmo, que fizeram a escolha e se encontraram. Mesmo na dúvida, mas se encontraram. Opa, era isso mesmo que eu queria. Mas e se não foi? O que a gente pode estar fazendo hoje? Fala aí, Ale. Pode dar continuidade. Eu acho que assim, até mais do que acertar ou errar, talvez lá no passado, quando a gente tomou a decisão, ela era certa, né? Mas a gente muda, né? E conforme a gente vai mudando, amadurecendo, a gente se relaciona com novas pessoas, tem contato com novos conteúdos e tal, e a nossa mentalidade muda, né? Então eu acho que esse é o ciclo da vida, na verdade, né? A mudança é a única coisa que é certa. Então ela também tem que acompanhar, né, a nossa relação profissional, não ficar aquela coisa amarrada. Então se entender, poxa, eu realmente estou feliz aqui, eu posso mudar aqui dentro de onde eu estou mesmo, eu vou ter que expandir, enfim. Eu acho que a mudança é a única constante mesmo, e isso para tudo, né? Para todos os pilares da nossa vida. E aí, trazendo, com relação a essa questão da mudança, agora eu trazendo aqui algumas coisas mais práticas, né, como podem lidar com isso tudo, primeiro a questão realmente da mudança do cenário de mercado de trabalho. Né? Eu acho que o mercado de trabalho tradicional tem sofrido mudanças há alguns anos, e agora, querendo ou não, com esse momento que a gente está vivendo, de crise, de pandemia, de tudo mais, muitas coisas estão sendo obrigadas a mudar, inclusive. Né? Essa questão do home office, por exemplo, era uma coisa que já se falava há muito tempo e existia resistência, né? Tanto das empresas quanto dos colaboradores, mas hoje foi na marra. Então, acompanhar isso também, né? Quais são as próximas tendências? Então, como eu falei lá atrás, a educação no Brasil tem um déficit muito, muito ferrado, né? E tanto de escola pública quanto de escola particular, eu acho que os modelos de ensino, eles não acompanham tanto assim, né? Então, exato. Então, às vezes, não é nem exigir que o adolescente, o jovem, escolha, de repente, até uma faculdade. Né? Hoje, não é pré-requisito para você ser bem-sucedido ter uma faculdade. Não estou dizendo aqui que eu sou contra e nem que não é para fazer nada, é que cada caso é um caso. Existem profissões que você necessariamente tem que fazer uma faculdade, né? Porque é regulamentado e realmente você precisa daquele conhecimento. Né? Medicina, direito, odontologia, outras aí, né? Que não tem como você fugir. Né? Mas outros cenários profissionais hoje em dia já não exigem mais uma faculdade. Porque uma faculdade você está lá e você vai ficar durante 4 ou 5 anos. Você vai estudar conteúdos que não mudam com rapidez. Só teoria. Exatamente, só teoria. Eles querem resultado, né? Não quer que você fique testando dentro da empresa se você vai dar certo ou não. Eles querem que você chegue. Não, exatamente. Simples assim. Não, e até mais do que resultado, agora eu trago também por experiência profissional que eu tive, eu trabalhei durante 4 anos numa consultoria de recursos humanos. Então ali a gente fazia recrutamento e seleção de pessoas, a gente treinava. Então eu tinha esse contato tanto de grandes organizações que precisavam contratar mão de obra, quanto o lado das pessoas, né, que demandavam desse trabalho. Então eu fui vendo muito essa mudança de comportamento, né? Que não é só você pegar um currículo e ver ali qual é a faculdade, aonde essa pessoa cursou e tudo mais tal. Hoje em dia tem muito mais essa questão de comportamento. E daí numa entrevista a gente tinha que tirar daquela pessoa hábitos, comportamentos que de fato fazem diferença no dia a dia, né, na empresa. Eu estou falando isso para profissões que não exigem essa regulamentação, como eu falei, né, de medicina, odontologia, direito, mas muitas outras eram contratados apenas por comportamento. Tinham currículos que chegavam lá maravilhosos de estudo, de faculdade, pós, MBA, doutorado, mestrado, tudo que você pode imaginar,
que você ia conversar com a pessoa e não existia uma relação, né? Não existia troca, conexão, você não conseguia entender como que aquela pessoa poderia agregar no negócio, na empresa e tudo mais. Então, eu Ou acho seja, o que... intelecto estava lá em cima, né? Mas o Sim, emocional, a perfeitamente, é isso inteligência aí. emocional estava em desequilíbrio É. grande, né? Estava muito Você desproporcional. falou um item muito importante hoje, né? Que fala muito, pode até estar banalizado o termo, mas a questão da inteligência emocional é o pilar mais importante. Porque é o nosso sentimento, nossa emoção. E que inconscientemente dita como a gente está para o mundo, né? Tanto quais são os nossos bloqueios, que de repente vão impedir que a gente evolua profissionalmente e tudo mais, quanto quais são as nossas características aí, né, proativas e tudo mais, que vão fazer com que a gente se destaque. Né? Então, eu acho que mais do que olhar só para essa questão da educação quadrada ali, regulamentada, olhar para essas outras opções. Né? Hoje, quem empreende no digital, por exemplo, tem uma ascensão muito grande. Tem pessoas aí que vivem o mundo, né, rodando o mundo e trabalhando de forma online, remota. Então, quais são, né, as opções que existem hoje no mercado que não exigem faculdade, mas que estão em ascensão, né? Então, eu acho que é bastante disso também. Romper um pouco desse paradigma de que é obrigatório fazer uma faculdade. Não é para todo mundo. E talvez não seja agora, com 17 anos, 18 anos, né? Porque qual seria o pior cenário se, por exemplo, o seu filho virasse e falasse: olha, eu não quero cursar faculdade agora. Tipo, acabei, estou terminando o ensino médio, eu gostaria desse ano me dedicar a me conhecer, a ver as opções do mercado, e daí o ano que vem eu tentar, com 19 anos, entrar numa faculdade. O pior cenário é ele estar um ano atrasado. Mas isso não é o pior cenário, né? Então acho que é muito isso, sabe? Dar Pelo essa menos vai entrar com abertura. mais certeza daquilo que quer, né? Exatamente. Eu Então, sempre aconselho os pais, quando o adolescente ele está com dúvida, muita dúvida, sabe? E de repente já tem algumas possibilidades, por exemplo, umas 2 ou 3 opções aí que ele gostaria, mas ele ainda não sabe qual delas, né? Então eu sempre orientação, tá? Fazer um uhum, curso técnico sobre o assunto que ele deseja fazer, que ele desejaria fazer na faculdade, porque é bem diferente o cenário, né? De repente sim, você está ali, a 90% na verdade é ilusão da nossa parte quando a gente já escolhe uma profissão nessa faixa etária, né? Na adolescência. Então, porque sim. você só vê o quê? O lado legal, ou o que fizeram você ver. Entre o lado legal da situação é o Uhum, quê? É quanto vou ganhar de salário. Né? Então, olha só, outro perigo, outra ilusão aí também. Né? Tipo, uhum, você vai fazer educação física? Imagina, educação física não dá dinheiro, você tem que fazer odonto, você tem que fazer. E olha, hoje em dia a gente não pode nem falar nada, nenhuma profissão, porque eu acho que aqui no Brasil, infelizmente, estão precárias todas, né? Não se ganha mais uhum, como antigamente. Né? Mas, enfim, voltando da crença familiar, essa pressão, isso também contribui com que o adolescente escolha algo pelo financeiro e não pelo que realmente faz sentido para ele, né? sim. Então, assim, o que eu queria falar era justamente isso, de tipo, esses cuidados que a gente também precisa ter, sabe? O adolescente, de repente, faz esse curso técnico antes, para ver se realmente aquilo vai fazer sentido para ele, sabe? Uhum, Eu lembro que quando eu fiz, antes de eu entrar na faculdade de jornalismo, eu já estava um pouco mais velha, claro, mas aí eu já estava mais esperta. Eu falei assim, opa, pera lá, será que o jornalismo é realmente aquilo que eu quero? Porque eu só sei uma parte dele, agora o vamos ver é outra coisa. E na faculdade o bicho pega, não tem perdão, né? uhum, É maçante a situação. Então, para o adolescente, tudo aquilo, tem adolescente que vai entrar e vai levar no oba-oba, brincadeira, só depois, quando ele levar uns tombos federais de DPs, é que ele vai se dar conta, né, que o assunto é sério, ou então ele vai ter um treco logo de início na faculdade. Então, fazer o curso técnico sobre a formação que gostaria, eu acho que vai ajudar muito a ter uma visão melhor, uma visão maior sobre o cenário de que ele estará por enfrentar numa faculdade.
Então, essa é a minha sim. dica aí. De repente, se o seu filho tiver com muita dúvida e ainda estiver em cima do muro, sabe? Ou então naquela encruzilhada, e agora, eu vou para lá, eu vou para cá, como eu mencionei no início da live. Sim. Acho que até complementando o que você falou, de repente, se a pessoa não tem possibilidade ou nem tempo, né, para fazer um curso técnico e tudo, tentar viver na prática isso de alguma maneira. Conversar com pessoas que trabalham com aquela profissão, com aquela coisa que você tem interesse, né, e saber, poxa, como que é o dia a dia, né, quais são os desafios, né, o que que você gosta, o que que você não gosta. É, tentar realmente se colocar à disposição para estar ali, sei lá, uma semana dentro daquele ambiente e ver como que é a rotina. Honestamente, para as empresas que são criativas e que estão pensando no futuro, seria até interessante. Imagina, chega um adolescente lá e fala, olha, eu tenho interesse em seguir nessa carreira, mas eu gostaria de saber como é o dia a dia. Eu posso ficar aqui uma semana, 2 dias, e ver como que é o movimento, tal, conversar com o pessoal, para saber se isso é bacana para mim? Cara, isso daí pode ser até uma possibilidade de trabalho, né? Olha a proatividade e tudo. E daí vai ter uma vivência mesmo de saber como é que é aquilo na prática, né? E tomar as decisões. E também hoje a gente tem a facilidade de que na internet tem assunto, tem tudo, né? Tem vídeo, tem tutorial sobre tudo. Então realmente explorar, né? Poxa, faz uma listinha lá, gosto disso, disso, daquilo, deixa eu entender um pouco mais desse mercado, deixa eu entender um pouco mais a real rotina, né? A profissão raiz, não a profissão Nutella, né? Que nem tem os memes aí, para eu ver se realmente isso é legal para mim. E aí agora até trazendo um exemplo meu, nesse momento meu de lá atrás, né, de poxa, quero empreender, mas não sei o que fazer, eu fui buscar algumas coisas que eu gostava, né? E eu sou fissurada por decoração de casa, né? Você conhece, você já esteve aqui, você sabe que eu sou a louca detalhista assim de coisa de casa. E eu Detalhe. tinha isso, eu tinha isso como hobby, quando eu reformei a minha casa, eu que quis decorar tudo. Falei, poxa, eu vou fazer um curso de design de interiores, então, e vou virar designer. Eu gosto disso e fui fazer. Cara, não, mas foi a pior coisa que eu fiz. Porque a rotina de um designer, não sei quem é e gosta, ok, mas eu odiei aquilo, porque eu tinha que ficar fazendo planta, e era medir, e não sei o quê. Gente, eu falei, não é isso que eu quero. Eu gostaria só de ir lá na loja escolher os As móveis, coisas escolher o legais, quadro. bonitas. Exato. Mas foi uma experiência do tipo, opa, peraí, isso aqui é só hobby. Não é uma profissão, não é uma coisa que eu quero ter como rotina todos os dias. Eu achei muito importante isso, né? De saber como que é a rotina. Porque É hobby verdade. a gente tem de vez em quando, né? A parte boa. É que nem, tipo, tia, né? Que pega o bebê. Ai, que delícia! Começou a chorar, Começou a devolve chorar, já pra demora. mãe. É isso. Mas a gente tem que fazer o test drive, né? E você Exato. fez eu lembrar. E pior que é isso mesmo, por isso a importância, né, de saber o que gosta, mas assim, o fato de você gostar não significa que isso possa se tornar uma profissão, porque de repente, Uhum, assim, é, eu vejo muitos jovens, por exemplo, falando assim, por que eu tenho que aprender matemática na escola? Por que eu tenho que aprender química? Eu nunca vou usar isso na minha vida, né? Olha só, e quando eu me formei em fotografia, eu também falava o mesmo discurso quando eu era jovem. Para que eu vou usar uhum, isso? Essas fórmulas todas eu nunca vou ver na minha vida. E aí, tal, depois de mais velha, macaca velha, já estou indo lá fazer o meu curso de fotografia tão sonhado, né? Eis que eu tive que me deparar com o quê? Com química, com uhum. matemática. E aí você fala, puxa, mas eu só queria fotografar, só isso, nada Pois mais. é. Né? Então, assim, na nossa vida, de forma geral, a gente sempre vai ter aquelas coisas super legais da profissão, mas vão ter momentos também que vão ser chatos. Puxa, eu Sim. não curto muito isso. Mas faz parte da profissão. Uhum. Então, é isso que a gente tem que trazer clareza também para os adolescentes. E isso, eles precisam entender que a vida é assim. A gente sempre vai ter Exato. os momentos legais, gostosos, prazerosos, e vão ter aqueles que vão ser mais desafiadores, sabe? Que vão Uhum. exigir mais da gente. Então, quando a gente se conhece, de novo, sobre a importância da inteligência emocional, é quando você se depara com esses grandes desafios,
e não encara esses desafios como bloqueios, ou como tipo, não vou conseguir porque eu odeio fazer isso, então nem vou escolher. Não é isso, mas é um desafio, é para você se superar, você vai aprender muito com isso. Então, Sim. não ficar encarando essas coisas de uma maneira negativa. Passe a olhar para esses desafios, esses obstáculos, desses momentos chatos, que de repente podem ser considerados assim, como um grande aprendizado. Tipo, peraí, então deixa eu fazer logo e bem feito, para eu já me Uhum. livrar disso até, sabe? Tipo, essa parte eu Uhum. já resolvi, agora deixa eu curtir a parte mais legal, Sim. mais gostosa, mais prazerosa. Então, saber esse equilíbrio, Sim. né? É. Mas uma coisa que eu acho importante, né, é nessa questão do equilíbrio e de saber que a gente vai errar, que vão ter coisas desafiadoras e ruins, parte da educação. Não tem como os pais serem super protetores a vida inteira, né, querer tirar todos os obstáculos dos filhos, porque eles vão chegar na vida adulta independente e vão se deparar com os obstáculos. Né? Então eu vejo muitos jovens frustrados que não sabem lidar com as dificuldades e com os desafios, muito porque os pais tentaram privá-los, né? Muitas vezes porque, como eu sofri muito com os meus pais, como eu não tive condições, eu quero dar tudo isso para o meu filho. E às vezes gera um desequilíbrio, né? Porque daí o adolescente, esse jovem, vai achar que sempre é tudo muito fácil, né? Porque ele sempre teve muito fácil dentro de casa. Então, eu acho que é mostrar, sim, que existem desafios aí, deixar os filhos, às vezes, tomarem na cabeça um pouco também, para aprender a se virar. E daí entra aquela questão que eu falei da permissão de errar. Olha, vai ter desafio lá. Pode ser que você não goste, pode ser que você mude de opinião, mas você tem esse direito. Né? Então, acho que é todo esse jogo de cintura, né? Que não é um único momento, né, que define as coisas, é toda essa caminhada, né? Porque se você. Eu não tenho filhos, mas eu vejo com filhos de amigas e com amigas minhas também, né, que tinham uma educação diferente da minha, ou eram muito privadas das coisas, e daí quando tinham um pouquinho de liberdade faziam tudo errado, ou também tinham tudo que queriam, e aí quando alguma coisa era negada, não sabia lidar com aquilo. Então tem toda essa questão, né? Tipo, nossa, como é o mundo aqui fora, né? O que todo mundo vai enfrentar em algum momento da vida. Então já incluir isso na própria educação e nas conversas, né? E como eu falei, isso é uma coisa muito mais inclusiva. Porque não é porque você é pai, você é mãe, que você tem 100% razão o tempo inteiro, né? Muitas vezes não. Ouve o ponto de vista, né? Do seu filho, da sua filha, porque às Ouvir, vezes tem muita coisa ali. É. ouvir é a principal, o primeiro passo, né? Ouvir, né? Uhum. Mas também não basta só ouvir, porque tem muitos que chega, começa a falar e vai e interrompe, sabe? Tipo, Uhum. acreditando que já sabe qual é o discurso que o filho vai dar. Mas mesmo que saiba, ouvir, deixa concluir o ponto de vista. De repente ele até mudou de opinião, ou até mudou de Sim. modo de pensar, o seu ponto de vista, mas pelas interrupções você nunca vai saber, né, se ele Uhum. realmente está mudando ou não. Por isso a importância de não interromper, e sempre ouvir. E sem julgamento, né? É. Tipo, é olhar para o filho, para o adolescente, e tentar entender por que ele está agindo assim, por que ele está pensando desta forma. E aí sim, quando a gente não põe o julgamento na frente, a gente consegue auxiliá-lo melhor, né? Com é, mais eficácia mesmo, sabe? Mais Sim. certeza daquilo opa, pera lá, deixa eu ajudá-lo a enxergar essa escolha que de repente possa ser que ele vá estar fazendo algo, uma escolha que não vai ser legal para ele nesse momento, sabe? Mas é só apenas passar o seu ponto de vista e não Uhum. impor, né? Tem Exato. muitos que acabam impondo. Ale, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu gostaria de saber. Na época que você trabalhou com RH, você se deparou com vários jovens, né? Iniciando Uhum. aí no mercado de trabalho. E pelo seu ponto de vista da época, o que você percebia nos jovens? Quais eram as maiores dificuldades deles? Era no intelecto mesmo ou era só na parte principal do comportamento, como você já mencionou, que era de forma geral, adulto e tal?
como o que você mais lembra, o que te marcou mais com relação aos jovens? Para uma seleção. Comportamento. Comportamento. Isso que eu falei, sabe? De hábitos e de coisas que eles traziam de casa. Só para ilustrar algumas situações que tinham, às vezes chegavam lá alguns jovens e falavam assim: ah, eu estou desesperado, eu preciso arrumar emprego de qualquer forma para ajudar em casa. E esse jovem às vezes não tinha nem ensino médio completo. E daí a gente tinha algumas vagas ali que não exigiam tanto. Esse foi uma situação real que aconteceu. Então, um jovem chegou, acho que ele tinha uns 19 anos, esse rapaz, 19, 20 anos, não tinha o ensino médio completo, chegou dizendo que precisava de alguma coisa para ajudar. A gente ofereceu uma vaga que existia lá, que não exigia escolaridade, nada, o salário era em torno de R$ 1.500, com benefícios, auxílio médico, auxílio transporte e tudo mais, e foi, olha, a vaga que a gente tem, que se você quiser se candidatar é essa, você vai trabalhar no horário comercial, R$ 1.500 e tal. O rapaz virou pra gente e falou assim, para ganhar isso daí, eu fico em casa jogando videogame. Então, isso trouxe pra gente, tipo, se ele foi capaz de falar isso aqui, chegou choramingando, não tinha nada, né, que agregasse. Eu não estou falando só de formação, não, de conversa também, nada que a gente pudesse encaminhar para algum lugar. E quando a gente ofereceu uma coisa, ele deu essa resposta. Então, é tipo, como ele tinha que ele tinha de educação dentro de casa, né? Para ele ter uma resposta dessa, por R$ 1.500 eu fico em casa jogando videogame. Então, eu acho que muito é essa questão de como você está lidando com o teu filho na questão do diálogo, na questão de o que de fato importa e tudo mais. E aí, trazendo como comparativo, na mesma época, nessa mesma agência, a gente tinha algumas vagas na área administrativa que exigia faculdade e tudo mais, o salário era menor, e muitas pessoas aceitavam por comportamento, porque tipo, não, eu vou entrar nessa empresa para ganhar menos, mas eu estou vendo aqui que tem uma oportunidade de crescimento, eu vou estar em contato com pessoas que já têm uma experiência e tudo mais. Então, percebe? É questão de visão, de comportamento, né? De como você enxerga as oportunidades, como você enxerga as coisas que acontecem, né? E é tudo trazido de casa, né? Grande parte a questão de comportamento é muito do que você traz de casa, né? Então, acho que por isso que é importante o núcleo familiar, né? Para as escolhas. A estrutura, Sim. o diálogo da estrutura. Porque assim, claro que a gente não está aqui para julgar ninguém, o comportamento e a atitude de ninguém, mas infelizmente a gente está passando sim por uma geração imediatista, né? Eles querem tudo para ontem e da forma mais fácil possível, né? Então eles não querem desapegar de certas coisas, como, por exemplo, eu tenho que crescer mesmo, eu tenho que trabalhar, porque aí eu vou deixar de jogar videogame, de curtir. Exato. Né? Claro que também está tudo envolvido, não só o diálogo familiar, né, como que é a estrutura familiar, mas está envolvido também a sua situação financeira. Tem muitas pessoas que estão extremamente necessitadas que aceitam qualquer R$ 50 ali na esquina. É para carpir o quintal, então vamos lá, eu estou aceitando. Mas tem outros que não. Né? Então, assim, independente da situação, a gente precisa começar a avaliar como eu estou passando os valores para o meu filho, do que realmente é, mas não, esse passar valores não é aquilo que eu falo, que eu verbalizo, mas é o meu comportamento. Né? E eu ensino muito mais com o que eu faço do que com o que eu falo. Né? Exato. Então, tudo isso está envolvido, sem levar em consideração que o adolescente, nessa fase, ele começa a fazer o filtro, né, de todos os valores que ele aprendeu desde a infância da sua família, depois ele já começa a descartar algumas coisas e produzir os seus próprios valores. Né? E aí vai desenvolvendo os seus valores. Então, tem sim aqueles valores familiares, mas tem os seus individuais, que ele acredita ser bom, ser válido para ele no ponto de vista dele. Por isso que o diálogo, realmente, de novo, o diálogo sem julgamento
é extremamente importante para começar a entender como que tá, o que o meu filho está entendendo da vida, como eu estou contribuindo a favor desse comportamento dele, que o ponto de vista de repente não tá legal, no meu ver, ou tipo, ele vai, espera lá, ele tá entendendo errado, ele precisa começar, já tá numa fase que ele precisa começar a trabalhar, que seja para estudar, para pagar seus próprios estudos, para ajudar na alimentação da família, nas despesas da casa, da família, ou que seja até mesmo para criar autonomia, desenvolver autorresponsabilidade. Tem quantos pais que não precisam do dinheiro, conseguem sustentar sua família muito bem, mas coloca o filho para trabalhar, que é para desenvolver autorresponsabilidade. Então tem N caminhos aí e cada qual a sua família vai ver o que é válido, tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? O que faz sentido para mim. Lembrando, sem julgamento, não existe certo e errado, existem pontos de vista diferentes. Mas a gente precisa começar a abrir mais a nossa mente, olhar mais o comportamento, avaliar melhor o comportamento dos nossos filhos, desses adolescentes, e como eu posso ajudar, não apontar o dedo, mas é estender as mãos. Espera lá, vem cá, vamos entender essa situação em que você está passando, porque cada adolescente, cada família, no meio onde ele vive, nós somos seres únicos, né? Então não dá para generalizar, né? Mas dá para você começar a avaliar os comportamentos numa região, numa cidade ou no meio onde vive. Então a gente começar a ver quais são as dificuldades que esses jovens estão passando. E aí como que eu olho para mim, para dentro de mim, que eu posso mudar e melhorar, e como família também, como que a gente pode ajudá-lo. Que é uma fase complicada, né, Ale? Sim, com certeza. Não, e o que você falou aí de cenário também, né, de aonde mora, como vive, classe social, isso impacta e muda muito, né, tanto as relações familiares, quanto tudo, né, as decisões e tudo mais. Até para trazer um pouco de uma realidade diferente aí, de repente, do que o que a gente convive. No ano passado, eu fiz uma palestra numa fundação aqui em Jundiaí que atende crianças e adolescentes carentes, né? Então tem toda uma seleção lá para que possam estudar nessa fundação, mas eles são realmente carentes, não tem condições nenhuma, né, de pagar por nada. E nessa fundação, lá eles têm o ensino técnico na fase do ensino médio, tem as opções do técnico, né? Então já saem ali com alguma ideia profissionalizante. E ali tem algumas ações muito interessantes lá. Existia a semana acho que era da administração, eu não me recordo o nome ali, onde eles levavam alguns palestrantes, algumas pessoas com algumas visões para poder compartilhar com aqueles adolescentes. E eu fui falar exatamente dessa questão do mercado de trabalho, né? Até o nome da palestra era Mercado de Trabalho, Deus me livre ou quem me dera. E a minha intenção ali foi expandir a consciência dos adolescentes para essa questão de que a faculdade não é o único caminho. E lá foi por quê? Porque eles são carentes. A grande maioria não ia sair de lá e ir para uma faculdade porque não tem condições. E mesmo para uma pública, porque daí eles não teriam condições de deixar a família, fazer uma faculdade pública, porque não teria como gerarem uma renda. Então eu fui lá para olha, esse não é o fim do mundo, existem possibilidades para vocês. Né? A faculdade não é o único meio, existem cursos gratuitos hoje na internet, tudo. E foi uma expansão assim de consciência que eu me surpreendi depois com os feedbacks. Do quanto eles estavam apreensivos, eles estavam realmente temendo o momento de sair daquele lugar onde era protegido e eles tinham educação e ir para o mercado de trabalho sem nenhum respaldo, né? Porque eles não fariam faculdade. E aí, esse levar o conteúdo olha, explore outras coisas, né? Você não precisa, neste momento, fazer uma faculdade se você não tem dinheiro, mas olha, existem esses sites, aí eu dei algumas dicas, né? Esses lugares onde oferecem cursos gratuitos, você pode também fazer estágio remunerado ou não remunerado, mas para ganhar essa experiência, essas coisas todas. E foi, assim, extraordinário o feedback deles, porque foi assim, nossa, que luz no fim do túnel. Então, não é uma questão de que muitas vezes os pais falam, porque os adolescentes estão desinteressados. Não são todos. Né? Então, é entender, não é desinteresse.
de repente não estar vendo um caminho que converse com o coração, né? Ou que eles vejam como possibilidade. Então, por isso que eu falo, os pais também têm que estar interessados com as mudanças do mercado, com as mudanças dos filhos, e integrar isso, né, no diálogo. É Acho que verdade, isso é importante. a gente não pode generalizar, né? Uhum, sim, Eu acho que é um dos nossos maiores erros quando a gente generaliza as coisas, sim. tá? Mas isso que você disse, que nem todos os jovens são assim, é verdade. Eu mesma tenho uma coach que ela está justamente nessa fase. Ela já sabe qual é o curso que ela quer exercer, qual é a profissão dela. Isso ela já sabe. Tá? Só que o desespero dela está sendo grande com a autoconfiança de será Uhum, que eu vou passar no vestibular? Será que eu vou passar na primeira etapa? Então, olha só a cobrança que muitos. Então, assim, não é falta de interesse sim. do adolescente, muito pelo contrário. Tem muitos adolescentes aí, como essa minha cliente, que ela já sabe exatamente, mas ela está nessa coisa, nessa busca, tá? Tipo, esse medo constante Uhum, de será que eu vou passar, sabe? Então, outros conflitos começam. Então, tem muitos adolescentes que sim. estão preocupados com o futuro, que têm essa visão, sabe? Que tipo, poxa, até mesmo se não tiver a situação financeira para uma faculdade, mas gostariam, porque é justamente para fazer diferença Sim. na família e melhorar a sua situação da família, sabe? Então, são várias coisas, por isso que a gente não pode julgar de É. forma alguma o outro. E, de novo, eu venho aqui falar, vamos parar de apontar o dedo para esses adolescentes, vamos começar a estender as mãos, galera. Eles estão precisando muito de orientação, mas orientação sem julgamento. Sim. Olhar o nosso ponto de vista, falar o nosso ponto de vista é um direito, mas respeitar o ponto de vista deles. E lembrar que a adolescência, eles não são adultos, eles não têm experiência Uhum. da vida, embora tem muitos adolescentes, principalmente dessa faixa da situação social mesmo, como você foi lá dar a palestra para esses jovens, que é uma situação bem precária financeiramente falando, puxa, eles têm uma visão de vida futura assim completamente diferente. Exato. Então, de novo, olha só como o meio influencia. Então, tudo tem o seu lado bom e o seu lado pesado da situação, Sim. mas por isso que a gente tem que começar a abrir a nossa mente e tentar pôr um ponto de equilíbrio aí. Sim. Cada caso é um caso, né? Então é realmente estar aberto, interessado em entender qual que é esse caso específico, né? Qual que é o caso na tua família, qual que é o caso com o teu filho, com o teu sobrinho, com o teu amigo, com você, enfim. Cada um é cada um, né? Então não tem como generalizar, julgar, é realmente se abrir para isso. E eu acho que muito do que pode acontecer, né, no cenário das famílias é que os pais projetam os seus sonhos nos filhos. É verdade. E isso é um peso. Tanto pode gerar muito essa questão da autocobrança, né? De, poxa, eu preciso atender às expectativas dos meus pais, eu preciso me sair bem no vestibular, eu preciso ter esse sucesso. Muitas vezes de uma forma inconsciente, os pais estão projetando demais o sonho deles nos filhos. E cada pessoa é uma pessoa única, né? O teu sonho como mãe, ou ele é realizado com você, ou seus filhos não têm obrigação, né, de realizar o teu sonho, Parar. né? E aí eu não estou falando de proteção, de amor, desse tipo de coisa, não. É projetar e querer que o teu filho siga o teu caminho, né? E esse é uma coisa complicada, eu acredito, né? Porque É por tem isso a que a questão de gente você querer o melhor, mas o melhor de repente não é seguir o teu caminho, né? O caminho dele pode ser totalmente diferente. E ele ser muito bem sucedido naquele caminho totalmente diferente, né? é Então, você verdade. até trouxe, né, no início, antes de eu entrar, a pressão de alguns pais por dar sequência no legado da família, né? Num negócio que de repente é Uma familiar empresa. e muitas vezes aquela pessoa não gosta daquilo, não vai ser o prazer dela. Então, inclusive o movimento que eu criei se chama Mais Vida no Trabalho, porque é o que eu quero que as pessoas se sintam vivas no trabalho, né? Que tenham prazer, qualidade de vida. Então, é entender aonde é que esse adolescente, esse jovem vai ter prazer, né? No negócio da família, então tá bom, é um direito ele seguir. Poxa, não é uma coisa totalmente diferente, deixa seguir. Tipo,
é um pouco, né, de cortar o cordão umbilical e de entender, né? Esse era o meu sonho. Esse é o meu legado, mas não é obrigação, né, do meu filho. Eu acho que não honrar pai e mãe, não é você seguir o mesmo caminho, né? É você ter respeito, existir ali o diálogo, mas a liberdade de escolher o próprio caminho, né? Eu acho que isso é honrar, né? Porque eu acredito que a gente está aqui na Terra para ser feliz, para contribuir com o próximo, e cada um tem a sua forma, né? Então, isso é honrar, né? Quando você tá de bem consigo mesmo, você tá honrando seu pai e tua mãe, né? Porque eles colocaram um ser humano na Terra que está conseguindo cumprir, né? Com o teu propósito de ser feliz, de ser uma pessoa que de alguma maneira melhora o mundo, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante aí. E agradecer, né? Olhar pelo lado positivo e sempre Sim. agradecer, porque sempre a gente acaba optando e fazendo algumas escolhas, tomando algumas atitudes na intenção de acertar, né, com os nossos Uhum. filhos e acreditar que aquilo é o que está sendo feito da melhor maneira possível para ele. Mas nem sempre a gente acerta, né? Nem sempre nós estamos certos. Por isso que a gente precisa começar a olhar de novo para dentro da gente e ver os nossos conflitos, o que está me incomodando, Sim. que de repente estou projetando no meu filho, ou estou exigindo demais dele, mas é um problema meu, eu tenho que resolver aqui comigo, caramba, e não tem nada a ver com ele. Demorei um tempo para entender que eu estava fazendo muitas coisas assim, dessa maneira com os meus filhos. Então, por isso que eu fui nos estudos, pesquisar, estudar e abrir um pouco mais a minha mente, desenvolver a minha inteligência emocional para eu entender esse meio aí. Como que eu posso ajudar o meu filho? Como que eu posso Sim. ajudar o outro? Mas primeiro eu preciso olhar para dentro de mim, cuidar de mim, para que eu Exato. possa cuidar do outro. Ale, faltam acho que 2 minutos apenas para a gente acabar a nossa live, nosso tempo. Quero te agradecer de coração. Eu sei que acho que você tinha mais coisa para falar, mas o nosso tempo é curto, apenas 1 horinha, né? A Mas, gente faz galera, se outra depois. vocês tiverem dúvida, pode ir postando aqui ou manda no direto para mim ou para a Lê. Entra lá, começa a seguir a Lê, Alessandra Mingotti, tá? E você vai, tenho certeza que a gente tiver alguma dúvida, a gente vai fazer o possível de esclarecer da melhor forma possível, tá? A nossa Isso aí. intenção aqui é trazer informação, contribuir aí com que a nossa mente se expanda mais e a gente tenha uma relação melhor com os nossos filhos, com a nossa família e com a gente mesmo, né? Se olhar no Sim. espelho e falar assim, estou melhorando. Aos pouquinhos estou É. melhorando. Ale, gratidão pela sua participação, por ter aceito o convite. Tá? Obrigada mesmo de Eu que coração. agradeço. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente desde o início, participando, quem entrou depois também. Valeu, galera. Então, beijo. Até a próxima. Sexta-feira tem outra Beijo. live, tá? Eu vou falar sobre a obesidade na adolescência, quais são as emoções envolvidas por detrás disso tudo. É a Valéria Duque, ela que é especialista de reeducação alimentar, ela é nutricionista e coach. Então ela vai estar trazendo muitas dicas aí pra gente. Valeu, Ale. Obrigada mesmo. Muito Beijo a todos. obrigada, gratidão. Beijos. Beijo, gente. Até a próxima.